Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa sexta-noite, temperatura aí na casa dos 27 graus, a sensação térmica de 28. Bastante vento aqui em Natal, mas está um pouco nublado, talvez chova aí no fim de semana. Fim de semana importante para quem vai fazer o Enem, tem que descobrir se a escola está suspensa ou não. Eu até publiquei lista lá no blog. Tá complicado para quem vai fazer Enem, mas boa prova aí aos que vão fazer já nesse fim de semana. Bom, hoje com esse tema de aprender a perder, porque eu li nessa semana, e nessa semana na Tribuna, há 2 semanas eu li uma reportagem na Veja, ambas com uma temática mais ou menos semelhante. Hoje o texto da Tribuna foi publicado pela reitora da Universidade de Potiguar, Samela Gomes. Ela lida lá no texto dela com o luto e exatamente isso, aprender a perder. E eu achei muito interessante porque em novembro a gente já começa o mês com o Dia de Finados, e aí tem aquele movimento todo aqui no Brasil de gente que, especialmente no Nordeste, de gente que vai aos cemitérios, leva flores, leva velas, faz suas orações. Cada país tem sua tradição, né? Os americanos e os países de língua inglesa comemoram o Dia das Bruxas, no dia 31. Uma curiosidade é que o nome Halloween vem de All Hallows Eve, que é a véspera do Dia de Todos os Santos, que é justamente esse 1º de novembro no calendário católico. Aí no dia seguinte, ao 1º de novembro, a gente tem o Dia dos Mortos, o Dia dos Finados, aqui a gente chama assim. No México, as famílias mexicanas fazem piqueniques, é uma verdadeira festa, uma celebração que mistura o que a gente faz no Dia de Finados aqui no Brasil, que aí é os cemitérios, e aquele clima de alegria do Halloween dos Estados Unidos. Chega a ser esquisito aqui pra gente, mas é essa a diferença. Mas nesse tema aí, em novembro, então, de aprender a perder, achei muito interessante o artigo de Samela Gomes, né? Por isso que vou comentar algumas coisas aqui com vocês. Ela expõe lá no seu texto que a gente tem uma sensação muito forte de que a gente tem essa ideia forte de que nós temos o controle de tudo, nós possuímos as coisas, temos o controle sobre as coisas, sobre as pessoas, e isso é de uma forma muito absoluta. E aí, quando a gente tem que perder algo, quando acontece uma perda na nossa vida, e aí não necessariamente a perda como a morte de alguém, mas qualquer tipo de perda, então já surge aquela ideia de que houve um fracasso, né? As pessoas chegam até a perder, às vezes, a ideia de si próprio, porque perderam algo na vida de qualquer forma. Aí ela faz É bem interessante o texto, né? Quem puder pegar aí, acho que deve ter na internet a edição de quarta-feira da Tribuna. Ela faz um apanhado muito legal de vários pontos a respeito disso. E aí ela cita esses reflexos dessa ideia que nós temos de que somos absolutos, de que dominamos tudo. Ela diz que é por isso que a gente tem o machismo, que a gente tem pais super protetores, tem aqueles amigos que são muito fechados, não aceitam que entre uma pessoa nova no grupo de amizades, porque quer dominar aqueles amigos que já tem, não admite que eles se relacionem com outros. E aí, quando se perde o controle sobre isso, a gente termina perdendo a ideia de nós mesmos, segundo o Samela, e a gente se sente fracassado. Muito interessante o artigo dela, porque, de fato, eu, por exemplo, já até citei por aqui que eu tenho assim, uma dificuldade muito grande. Eu acho até engraçado aquela propaganda da OLX sobre desapegar, porque eu tenho uma dificuldade enorme de desapegar das coisas. Só consigo jogar algo fora se ele realmente quebrou, se não tem mais conserto, se acabou mesmo. Muito raro eu conseguir jogar uma coisa fora. Eu estou tentando mudar isso na minha vida, abrir espaço para coisas novas. Eu vejo muito esses conselhos de quando a gente compra uma roupa, tente fazer um levantamento para doar outras. Por exemplo, meu guarda-roupa é muito cheio, inclusive por isso, porque eu não consigo me desfazer das coisas antigas. E por aí vai. Então, eu achei interessante, me identifiquei muito, porque eu realmente tenho esse apego grande a tudo. E aí ela fala dessa sensação que causa quando a gente perde alguma coisa, e ainda fala desse apego em relação ao futuro.
porque, de fato, o que a gente vive hoje é uma grande ansiedade. Todo mundo vive muito ansioso, muito com pensamento lá na frente. Eu tinha até um professor de faculdade, acho que era de direito penal, que dizia assim, a gente vive correndo, mas ninguém sabe para quê. E é verdade, a gente vive apressado, vive com pressa, vive, não tenho tempo, não tenho tempo. Essa é a reclamação mais comum, quase uníssona de todo mundo aí, que não tem tempo, que não dá para fazer isso, não dá para desperdiçar o tempo. E a gente não sabe por que a gente vive tão apressado na vida, tão correndo para lá e para cá, para onde a gente quer ir, onde é que a gente quer chegar. A gente só sabe que tá com pressa, que não tem tempo disponível. Então, ela fala exatamente disso, que até essa sensação de controle que a gente quer ter sobre tudo, passa inclusive pelo futuro. A gente quer controlar tudo a respeito do futuro. E quando a gente não consegue controlar, e é óbvio que a gente não consegue controlar o que vai ser no futuro, a gente termina vivendo esse presente como uma perda, né? Eu não sei o que vai ser amanhã, então causa uma sensação de vazio, uma sensação de perda. Parece que desapareceu tudo que você tem, porque você não sabe como é que vai ser o seu futuro. E é bem interessante isso, porque a gente vive com essa sensação mesmo de que a gente está correndo para alguma coisa lá na frente e não se sabe bem o que é. E ela até ressalta que parece que a tecnologia, e eu achei interessante demais isso aqui, a tecnologia e a ciência evoluíram tanto que a gente hoje se permite pensar que é bastante seguro imaginar um futuro sem a morte. Imagine, né? Como se a gente fosse durar para sempre. E a tecnologia, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu vou dar o exemplo de uma única rede social, que é o Facebook. Todo dia que eu abro lá meu Facebook, tá lá as minhas memórias. Imaginem até que ponto a tecnologia chegou, que não nos deixa nem esquecer o que fizemos nesse mesmo dia há alguns anos. O Facebook faz esse levantamento, né? Ele pega as suas memórias e todos os dias ele vai dizer, olha, hoje é dia 4 de novembro. Então, no dia 4 de novembro de 2012, você publicou isso. 2013, você fez isso. 2014, você começou uma amizade com não sei quem. Então, imagina aí, a tecnologia está se propondo a ser a nossa memória, né? A selecionar o que a gente deve lembrar ou não para frente. Coisas que às vezes você nem lembra que fez naquele dia, que fazem bem, inclusive, você não lembrar dessas coisas, mas o Facebook está lá. Se você publicou, se você tornou aquilo público, né? Se você botou na rede social, aquilo aparece, lógico que para você primeiro, mas você pode compartilhar. Então a tecnologia chega de um jeito que já está suprindo a nossa capacidade de memória. A gente não precisa mais usar a memória para tudo. O Facebook está se propondo agora a ser a nossa memória e sem ser seletiva, memoriza tudo. Até foto que a gente tira já é salva em outros cantos para a gente esquecer, perder, tá lá tudo em outro canto, tem como recuperar. As mensagens que a gente troca com as pessoas, tudo é feito backup agora. É uma coisa meio louca, assim, uma evolução tecnológica muito rápida e que às vezes fica até difícil da gente entender direito o que é que está acontecendo. E eu acho que esse texto da Samela foi muito feliz nisso, porque fala justamente que nessa sensação que a gente tem de como fica, né, como a tecnologia permite que o que a gente pensou sobreviva muitos anos nessa memória virtual e tudo. Fica uma ideia de que as pessoas não morrem, mas nós somos finitos, né? Não temos ainda uma solução de eternidade, nem sei se seria interessante ser eterno, porque a gente não é eterno numa condição só. Ninguém é eterno, por exemplo, sendo bebê, ninguém é eterno sendo criança ali naquela fase da primeira infância, ninguém é eterno sendo pré-adolescente, adolescente, adulto, idoso. Então a gente vai evoluindo, vai vivendo outras coisas na vida, vai mudando de opinião, a gente vai mudando muito ao longo da vida, de acordo com as relações. Certamente o que eu penso hoje é muito diferente do que eu pensava há 5, 10, 15, 20, 25 anos, 30 anos. E assim vai mudando, e é interessante que seja assim, isso é que faz a vida legal. O ciclo de amizades muda, que mais?
muita coisa, né, que vai mudando na sua vida, até o canto, às vezes o canto onde você mora, sei lá, tudo vai mudando na sua vida. Então, os entes queridos também vão passando por ela. A família, ela cresce, mas ela também diminui, vai deixando de existir em alguns pontos e aí tem gente que não sabe lidar com essa perda do luto, e eu acho que até foi essa a intenção do texto, por ser no dia de finados, porque tem gente que não consegue realmente lidar com essa perda. A gente vê muito hoje em dia as pessoas publicarem no Facebook textos, parecem até que aquelas pessoas que morreram têm condição de ler aqueles textos. Eu sei que é uma espécie de homenagem, mas às vezes até eu acho esquisito, eu confesso que acho bastante esquisito, porque as pessoas continuam conversando, parece que a rede social permite essa conversa com quem já se foi. E aqui entra a reportagem que eu tinha lido há algumas semanas na Veja, porque eu nem sabia disso. Imaginava que existia. Existem sites para falar sobre o luto, já que é tão difícil lidar com o luto, né? Cada um reage de um jeito, tem um que fica calado, tem um que consegue botar para fora, tem aquela pessoa que... Por exemplo, eu dou um exemplo agora da minha família, todo mundo acho que já sabe, que hoje tudo é tão público, tão na internet. Meu avô faleceu nesse ano, foi uma perda muito grande para a família. Ele que se manteve praticamente lúcido até os seus últimos dias, mas já no finzinho, realmente, a memória já não era assim tão boa, tinha lapsos e tudo, mas 97 anos muito bem vividos. E ficou aquela ausência para todo mundo, porque a gente gostava das conversas, da companhia, do amor, de tudo. Mas alguém sempre sente mais, principalmente quem estava mais próximo no dia a dia, que era o caso da minha tia. E já temos aí vários meses. E ainda assim, eu quando saio com minha tia e tudo, percebo que ela ainda fala, às vezes até como se ele ainda estivesse presente. Eu trago ele aqui, eu faço isso aqui, coloco essa cadeira aqui, servia para ele sentar e não sei o quê. Então, é um jeito diferente de lidar com esse luto. E aí, essa reportagem na Veja falava justamente disso. Existem sites especializados nisso, né? Um deles é um brasileiro, o título não poderia ser mais claro a respeito disso, que é Vamos Falar sobre o Luto, que é onde você pode compartilhar lá a sua história de dor. E tem vários relatos. Os relatos mais impressionantes são sempre das mães em relação aos filhos, porque eu até vi um depoimento de uma mãe aqui na Veja, agora me falha quem foi, mas ela dizendo que quando um filho perde a mãe, ele passa a ser órfão. Se o marido perde a mulher, ele passa a ser viúvo e vice-versa. Mas a mãe que perde o filho não é nada, ela continua sendo mãe, não tem um termo específico. Então ela diz que só isso já demonstra o tamanho da dor que é essa realidade de uma mãe perder um filho. Dizem que é a maior dor que existe. Não sei dizer, não tenho filho, não passei por isso, mas imagino que qualquer morte seja muito sofrida pelo que eu já acompanhei, por exemplo, na minha família. Então, mas eu achei interessante um depoimento, esse eu separei aqui, não vou saber de quem foi, mas uma pessoa dizendo que, vou dizer aqui entre aspas, né? Na vida offline, todos tratam a nossa dor de forma fria. Ficam incomodados quando começamos a falar, criam um distanciamento e constrangem os enlutados. Já no mundo online, a dor não pode ser calada e lerá quem quiser. Então, esses sites, eles se propõem a isso, a você expor a sua dor sem que ninguém julgue. E isso é bem interessante, realmente, porque se você tem uma pessoa que fala o tempo todo da dor que sente na ausência de alguém, de repente as pessoas não querem mais estar na presença daquela pessoa, porque ela só fala em dor, só fala na morte, em coisas tristes, etc. Aí quando essa pessoa faz a publicação online, aí todo mundo curte, acha legal, dá força. É um mundo diferente. Eu já discuti isso algumas vezes por aqui, algumas vezes com os amigos. Parece que a gente anda dando um destaque muito grande ao mundo virtual e esquecendo um pouco desse mundo real, esse mundo em que as pessoas existem, a gente toca as pessoas e tudo. Tudo se resolve agora com um emoticon, um emoji, né? E se resolve com um curtir, um não curtir, mandar um comentário, compartilhar.
e assim vai. Mas esses sites, eles têm bastante acessos, né? Tem um site americano chamado Memories, tem um site britânico chamado Modern Loss, que seria a perda moderna. Então, vamos dizer assim, existe um mercado, embora isso não seja pago, mas existe um mercado virtual a respeito do luto e que cresce muito. Mas o mais interessante que eu achei, que não sabia que existia, e não sei se vocês aí sabem disso, mas com essa onda de que tudo nosso está, por exemplo, no Facebook, que o Facebook se propõe a ser esse diário da vida da gente para o resto da vida, memória eterna, o Facebook passou a oferecer, desde o ano passado, a possibilidade de a pessoa eleger um herdeiro da sua conta. Então, imagine, eu vou lá, não sei como é o trâmite, eu vi isso na reportagem, eu vou lá na minha conta do Facebook e escolho alguém para o caso, se eu morrer, aquela pessoa assumir a minha conta. E aí, na hora em que ocorreu o meu falecimento e que o meu herdeiro for lá e colocar que houve o falecimento, do lado do meu nome, né, do titular da conta, vai constar lá, em memória de... E esse herdeiro vai passar a administrar. Então, a minha conta de Facebook, que hoje é administrada por mim, passaria a ser administrada por esse herdeiro e passaria a ser um memorial da minha vida, né? As pessoas iriam lá publicar o que achavam de mim, depoimentos, ajudando a família, não sei o quê. Se não houver nenhum herdeiro indicado, que eu acho que é a situação de quase todo mundo hoje no Facebook, ninguém indicou herdeiro aí para a sua conta, existem duas opções que o Facebook oferece para a família. Uma é apagar a conta, né? E a outra é transformá-la em memorial, mas aí também não tem um administrador. Ela passa a ser um memorial daquilo que aconteceu em vida e pronto. Fica lá para lembrança de quem quiser entrar, olhar. Então, são essas, digamos assim, são três opções. Uma, se você elege um herdeiro, que é quem vai administrar aquilo, continua tendo atualizações. E as outras duas são para quando não se elege um herdeiro de conta. Você ou deleta a conta ou ela se transforma em memorial, passa a constar lá em memória com o nome da pessoa. Então, veja a situação em que chegamos, né? A gente, né, hora de lidar com essa perda, até isso a gente tem que lidar, a perda da conta do Facebook. Você passa a não ter mais aquilo, mas o Facebook já deu um jeito de você não sentir essa coisa de que perdeu algo e conseguir manter ali as memórias de vida daquela pessoa que se foi. Então, é um mundo novo, realmente causa na gente essa sensação de que a morte não vai chegar, que a gente vai se eternizar. Aquilo que a gente fez em 2012, lá quando começou a usar a conta do Facebook, vai ficar para sempre no Facebook. Eu não sei até que ponto essa memória eterna é boa, né? Mas o que causa realmente espanto é essa sensação de que o mundo virtual é um escape, é uma forma de você lidar melhor com o luto, com a perda de alguma coisa, do que o mundo real. Eu confesso que eu fiquei assim meio abismada. Reconheço essa falha que nós temos de queremos ter mesmo controle de tudo. Até no texto da Samela, lá, a reitora da Universidade de Potiguar, ela fala até nessa questão de que quando a gente vê lá uma foto de um grupo de amigos nossos comemorando em algum canto e você não está naquela foto, dá uma sensação assim de traição, né? De perder. Meu Deus, eu perdi meus amigos não gostam mais de mim. E acontece muito, a gente vê muito gente que até comenta, às vezes aparentemente brincando, mas ficou sentido mesmo, coloca ali, ninguém me chamou, tá faltando alguém aí nessa foto e não sei o quê. Então, a gente anda com essa sensação de que quer ter o controle de tudo, quer ter o controle do futuro, quer ter o controle da morte, quer ter o controle do que vai ficar para a posteridade. São tempos novos realmente, são tempos loucos e não sei como é que a gente vai aprender a lidar com tudo isso de forma rápida, mas a verdade é que a morte tem se tornado esse tabu enorme entre nós
Até na reportagem que eu estava vendo da Veja, eles fizeram um levantamento de muitos anos atrás, quando as pessoas não tinham muitas condições sanitárias, hospitais, etc. Então, a morte de bebê era uma coisa, vamos dizer assim, corriqueira. Então, as pessoas não sentiam muito a morte de uma criança recém-nascida. Hoje, com toda a tecnologia, todo o avanço da saúde, a ciência, a medicina, então, essas mortes já não são mais vistas como uma coisa corriqueira. É um evento, realmente. Mas aí vocês imaginem que existe já fotógrafo especializado em fotos de bebês mortos. É um novo mundo que se abre. As pessoas querem guardar uma memória daquele bebê que às vezes nem nasceu, né? Nasceu morto já. E é uma coisa, ao mesmo tempo, estranha. Para mim, bastante estranha, mas passa muito por isso, essa necessidade de não perder, de você não perder a memória de alguma coisa. Tem gente que fala até que esse luto, o grande problema é o medo que a pessoa tem de esquecer aquele que já se foi, como se você fosse esquecer o rosto, fosse esquecer a voz da pessoa, os gostos, etc. Então, é uma coisa realmente interessante de se pensar, pelo menos, para a gente discutir, mesmo que seja mentalmente você aí sozinho, pensando com a sua cabeça, né? Por que a gente tem essa maneira de ter controle de tudo, esse apego? Porque é tão difícil deixar as coisas seguirem seu rumo natural. E como a tecnologia tem influenciado nisso. Como a gente acha que vai poder manter tudo para sempre, tudo do mesmo jeito. Os seus grupos de amizades de não sei quanto tempo atrás que querem manter o contato a todo custo. E às vezes, bom, as coisas mudam, né? A vida vai avançando, mas a gente quer manter tudo. Parece que aquele momento ali parado, como se fosse um retrato, seguindo eternamente aí pelo menos nas redes virtuais, nas redes sociais, especialmente no Facebook, que é esse agora que até se prepara para essa questão de quem vai controlar a conta, né? O que vai acontecer com a conta depois que a pessoa morrer. Bom, minha gente, foi um assunto assim meio pesado, mas eu tinha que falar sobre isso, sobre essa perda, essa sensação que a gente tem de que controla tudo e que, por exemplo, quando alguém morre, quando o futuro sai do controle, parece que a gente esquece realmente que a vida é rápida, né? A vida é só uma passagem, não sei se existe outra vida, não chego a esse ponto, mas duas coisas nós temos certas. Aliás, uma coisa, né? Nascer não é tão certo. Mas morrer é certo, todos vamos morrer, é o evento mais certo da vida de todo mundo, a gente só não sabe a hora, mas parece que a gente esquece desse detalhe e quer lidar com isso como ou se não existisse, ou como se desse para passar por cima e seguir mantendo aquela pessoa eternamente com a gente. Bom, esse foi o papo de hoje, como eu já disse, amanhã 11h30 a gente tem o nosso bate-papo em inglês. No sábado, 10 da manhã, o nosso bate-papo sobre futebol. Espero contar com vocês ou neste sábado ou neste domingo ou na próxima sexta, nesse mesmo horário por aqui. Bom fim de semana e até lá!